Olá, queridos! Graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Thiago Maivorme e confesso que estava com saudade de gravar assim, com a câmera aberta, olhando para vocês podendo olhar para mim, porque é bem legal, eu gosto muito desse modelo. A gente está fazendo alguns ajustes ainda de câmera, de equipamento, de cenário, mas nós estamos construindo algo que vai ser bem legal, que vai ser bem profissional, e o nosso conteúdo, além de um conteúdo bíblico, além de um conteúdo sólido e sério doutrinariamente, vai ser um conteúdo com bastante qualidade de áudio, de vídeo. Nós temos bastante novidade aí para os próximos meses, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Bom, mas vamos lá. Nós terminamos uma matéria longa, extensa, que foi a matéria de síntese bíblica do Antigo Testamento, ou como alguns chamam, panorama bíblico do Antigo Testamento. E hoje nós vamos começar uma matéria que é uma matéria muito importante para nós que somos cristãos, porque é uma matéria que trata diretamente do nosso Deus. Nós já fizemos a matéria de deontologia ou doutrina de Deus, que é onde nós aprendemos sobre Deus Pai, sobre quem é Deus Pai, sobre a sua essência, sobre os atributos dele, sobre quem Deus Pai é. Em seguida, algumas matérias depois, nós aprendemos cristologia, ou seja, quem é o Filho, quem é Jesus, quem é o Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Chegou a hora de nós aprendermos sobre pneumatologia. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas antes eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos e vamos orar para que o Senhor possa nos iluminar nessa aula em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graça pela vida de cada um, meu Deus, dos alunos do Instituto Caminhando com Propósito, cada um dos alunos do curso de Teologia Online. E eu peço que o Senhor possa nos iluminar. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, nos ajuda, meu Pai, a alcançar e a compreender aquilo que o Senhor tem separado e estabelecido para que possamos aprender nessas aulas, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos para a nossa aula. Bom, vamos lá. Pneumatologia, aula de número 1. Aula 1. Quem é o Espírito Santo? Bom, primeiro eu quero agradecer a você que está comigo, lá desde o início da primeira matéria, e que você tem perseverado e seguido firme até aqui. Pode ter certeza que o Senhor tem se agradado de você, porque para que possamos ser obreiros de valor, para que possamos servir ao Senhor, não como queremos, mas como Ele merece ser servido, nós precisamos aprender, precisamos ter sede de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Claro, através da oração, através das nossas experiências pessoais com Ele, mas também através do estudo da teologia. Se você me vê dando uma olhadinha aqui para o lado, é porque eu estou com o meu material aqui para a gente poder trabalhar bastante essa aula, tá bom? Vamos lá então. A palavra pneumatologia, que é o nome da nossa matéria, ela é uma palavrinha que ela se origina da junção de duas palavras gregas. A primeira é a palavra pneuma, que significa sopro, vento, ou também é conhecida como espírito. E segundo é a palavra logia ou logia, que significa estudo ou palavra. Logo, pneumatologia é o estudo acerca do Espírito, é o estudo acerca desse sopro, desse vento. A Bíblia, quando se refere ao Espírito Santo, ela diz: o vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim são aqueles nascidos do Espírito. Então, essa palavra pneuma é a palavra que fala sobre o Espírito. E é interessante que é a mesma palavra para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo e para o Espírito do homem. É pneuma, o Espírito de Deus, e pneuma, o Espírito do homem. A gente só consegue diferenciar quando a Bíblia está falando sobre
o Espírito Santo ou sobre o Espírito do homem de acordo com o contexto do texto. É claro que na nossa tradução nós temos lá o auxílio da letra maiúscula. Quando nós vemos Espírito com letra maiúscula, está falando de Deus. Quando vemos Espírito com letra minúscula, está falando do homem ou de algum espírito imundo que seja. Mas no original você tinha que olhar o contexto que estava inserida a palavra pneuma para poder saber se estava falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus ou de algum outro espírito qualquer. Então essa matéria é a matéria onde nós vamos estudar quem é o Espírito Santo, a sua natureza, a sua obra e o que a Bíblia nos fala acerca do Espírito Santo. Infelizmente, existem muitas igrejas e também na vida de muitos cristãos que o Espírito Santo é ignorado. E é interessante isso, porque as igrejas mais tradicionais, elas tratam o Espírito Santo como se ele não existisse, porque são cessacionistas, não creem mais que os dons do Espírito, a manifestação do Espírito é para o nosso tempo, para os nossos dias. Então eles praticamente ignoram a presença do Espírito Santo. É como se ele já tivesse cumprido a função dele no tempo apostólico e hoje ele não se manifesta, hoje ele não fala, hoje ele não faz nada. É muito triste quando nós temos esse extremo. E é interessante porque eu sempre digo para todos os meus alunos que todo extremo é perigoso. Se por um lado nós temos a tradição extrema em que ignora completamente a presença do Espírito Santo, por outro lado, nós temos aqueles mais quentes do fogo, os que se dizem mais pentecostais de todos, que eles abraçam o Espírito Santo, mas sem conhecê-lo, e acabam tratando o Espírito Santo como se ele fosse um movimento, como se ele fosse um vento, como se ele fosse um fogo, como se ele fosse uma das suas manifestações, quase como se ele fosse uma coisa, vocês entendem? Mas não é nada disso. Então qualquer extremo é perigoso e nós precisamos tomar cuidado com o perigo dos excessos. Isso é muito importante. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele não é opcional, ele é essencial. E por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus presente conosco hoje. Ele é quem habita em nós. Ele é quem convence, quem nos transforma, quem nos capacita para viver a vida cristã. Vamos, nessa aula de hoje, aprender quem é o Espírito Santo de uma forma clara, bíblica e profunda. Vem comigo? Bom, primeiro de tudo, o Espírito Santo é Deus. Gente, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Lembra que nós já estudamos a Trindade? 3 pessoas distintas, um só Deus. A mesma substância magéstica, o mesmo Deus, a mesma divindade, se divide em 3 pessoas distintas. Pastor, como isso é possível? Não sei. Mas um dia, quando estivermos diante dele na sua glória, talvez nós saberemos. O fato é, existem questões que são impossíveis para a mente humana compreender. Como um Deus são 3 pessoas. O fato é que, por fé, nós aceitamos o fato de que um Deus são 3 pessoas. E quando nós falamos que são 3 pessoas, nós não estamos falando que é um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. É por isso que eu não gosto muito quando usam aquele exemplo da água, porque é o gelo, é o vapor, é a água propriamente dita no estado líquido, mas tudo é água. É a água se apresentando de uma forma ou de outra, mas tudo é água. Então, não é um Deus
que se apresenta como pai às vezes, que às vezes se apresenta como filho e que às vezes se apresenta como espírito. Não, são três pessoas distintas, são três pessoas diferentes, cada uma delas com as suas características, com as suas características, com o seu pensamento. São três pessoas, esse é o fato. Uma delas é o Pai, o Criador, uma delas é o Filho, o Salvador, e outra delas é o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que Jesus prometeu que nos enviaria. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho. Ele não é um Deus menor e também não é um Deus maior. Eu já vi pessoas dizerem que o Espírito Santo é um Deus um pouquinho menor do que Jesus. Se assim fosse, seriam deuses diferentes. Mas não é nisso que nós cremos. Nós cremos que é um só Deus. E se é um só Deus, todos estão exatamente no mesmo nível. Não existe hierarquia entre eles. Não existe competição entre eles. Não existe alguém que tem mais poder que um outro alguém. Não existe alguém que é mais importante que um outro alguém. O que existe são obras complementares. O Pai tem a sua obra, o Filho tem a sua obra, o Espírito Santo tem a sua obra, e as três obras se completam de forma perfeita e harmônica, formando a boa, perfeita e agradável vontade e obra de Deus. Entende? Então o Espírito Santo é Deus. Veja que o livro de Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, um homem chamado Ananias mentiu sobre sua oferta, sobre a oferta que ele havia entregue, né, aos pés dos apóstolos. E Pedro confronta ele, dizendo algo interessante. Olha o que Pedro diz. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Percebam isso. Para quem que ele mentiu? Para o Espírito Santo. Ele não mentiu nem para o Pai, nem para o Filho. Foi para o Espírito Santo, certo? E aí o texto segue dizendo assim: retendo parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Vendia? Não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração e mentiste não aos homens, mas a Deus? Percebe? Primeiro ele disse, mentindo para o Espírito Santo. E ele termina dizendo, você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Então essa é um texto expresso, explícito, onde Pedro se refere ao Espírito Santo como Deus. Perceba? Primeiro Pedro fala, mentiu ao Espírito Santo. E em seguida ele diz, mentiu para Deus, mostrando claramente que o Espírito Santo é Deus. Além disso, ele possui atributos que só Deus tem. Por exemplo, a onipresença. Salmo 139, 7 e 8 diz algo muito interessante. O salmista diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. O salmista fala, para onde eu irei, para onde eu me irei, ou seja, para onde eu vou para fugir do teu espírito? E aí ele fala, se eu subir aos céus, o Senhor está aí. Se eu for até as profundidades, o Senhor também está lá. Então ele fala sobre a onipresença, que é um atributo que só Deus tem, se referindo ao Espírito Santo. Primeiro livro de Crônicas 2, 10 e 11 fala sobre a onisciência do Espírito Santo, que também é um atributo que só Deus tem. Lembra que a gente estudou os atributos comunicáveis que Deus compartilhou com o homem e os incomunicáveis que ele guardou só para ele. A onipresença, a onisciência são atributos incomunicáveis. Deus não compartilhou com o homem. Pertence a ele apenas. E o Espírito Santo detém todos esses atributos. Portanto, ele é Deus. Vamos lá. O texto de 1 Crônicas 2, de 10 a 11, diz assim,
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Gente, que texto lindo e profundo. Não é verdade? Ninguém conhece as profundezas de Deus como o Espírito de Deus, que é Deus. Terceiro, a eternidade, né? Ele é eterno, sem princípio e sem fim. Lá em Hebreus 9,14, o autor aos Hebreus diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, assim, o autor aos Hebreus, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito eterno. E ele traz aqui o atributo da eternidade, que é um atributo que pertence a Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e isso é muito importante. Eu disse no início dessa aula que ele não é uma coisa, ele não é um fogo, ele não é um movimento, ele não é um reteté, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma atmosfera, um poder, nada disso. E como pessoa, ele sente, ele fala, ele pensa, ele age, ele ensina, ele guia, ele intercede, ele chora, ele geme. Só uma pessoa pode ter essas características. Entende? E ele tem essas características. A Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, lá em Lucas 12:12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que dizer. Então quem ensina? O Espírito Santo. E quem ensinar é um atributo pessoal de alguém, é uma característica pessoal. Ele é um mestre e tem toda a sabedoria e comunica e prepara o crente para enfrentar as dificuldades da vida e para ganhar almas para o reino do Senhor. Segundo, ele intercede por nós. Romanos 8:26, Paulo diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor, o Espírito Santo, na verdade, ele intercede por nós. Ele ora por nós. Ele sente as nossas dores e ele age com sensibilidade e inteligência. O Espírito Santo pode ser entristecido, porque como pessoa, ele se alegra e ele se entristece. Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Gente, você não pode entristecer uma força. Você não pode entristecer uma energia, mas você pode entristecer uma pessoa. Isso mostra a sensibilidade como personalidade do Espírito Santo, dessa pessoa que é a terceira pessoa da Trindade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:11, Paulo diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo é aquele que opera os dons espirituais. Aqueles 9 dons, o Espírito Santo é quem distribui como ele quer para cada um dos crentes aqueles dons. Ele decide, ele tem vontade própria, ele escolhe conforme a sua sabedoria. E isso é uma ação de uma pessoa. Terceiro, o Espírito Santo na Trindade. Vamos lá.
A Bíblia, ela nos ensina que há um só Deus, certo? Mas que existe eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são distintos, mas perfeitamente harmônicos, e existe uma unidade perfeita entre essas 3 pessoas. Um exemplo claro disso é o batismo de Jesus. Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, nós vemos as 3 pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como uma pomba, e o Pai falando, declarando o seu amor e o seu orgulho do Filho. A Trindade, ela não é um conceito teológico frio, mas ela é uma realidade de comunhão perfeita dentro do próprio Deus. E através dessa comunhão perfeita é que nós fomos salvos. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento, a partir de Atos 2, 42. Lá depois que eis que um vento impetuoso enche a casa e línguas como de fogo. Muita gente acha que nesse momento o Espírito Santo começa a agir na terra. Mas não é verdade. Esse momento começa um novo tempo, que é o ministério do Espírito Santo. Dali para frente é com ele. Todo o período do Antigo Testamento era o ministério do Pai. Quem operava era o Pai, quem fazia era o Pai, quem falava com o homem era o Pai. Durante o período de Jesus na terra, foi o ministério do Filho. Era ele quem fazia, era ele quem operava, era ele quem ensinava. Foi ele quem morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, cumpriu a sua missão, o seu ministério. A partir do momento que ele sobe aos céus, que ele ascende aos céus, e o Espírito Santo é derramado sobre a terra, que ele vem sobre a terra, começa ali o ministério do Espírito. E isso é tão interessante que Paulo chama toda a nova aliança de aliança do Espírito. Mas, além disso, independente disso, na verdade, o Espírito Santo também agia no Antigo Testamento. Alguns exemplos. Na criação do mundo, Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Aqui, Gênesis 1:1, nós vemos o Pai e o Espírito. Nós vemos o Pai criou os céus e a terra, e nós vemos o Espírito que se movia sobre a face das águas. E no verso 2 nós vemos o Filho, quando Deus diz, haja luz. A palavra criadora, o bará, essa palavra que é criar a partir de nada, o logos de Deus, é a palavra de Jesus. Tanto que Paulo diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação, aqui no Antigo Testamento. Nós vemos que antes de tudo ser formado, o Espírito Santo já agia naquele caos inicial, preparando tudo na criação. Isso é bem legal. O Espírito Santo também, ele agia no Antigo Testamento capacitando líderes. Por exemplo, hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E isso é algo em larga escala. Todo aquele que se entrega a Jesus, o Espírito Santo habita nele. No Antigo Testamento não era assim. O Espírito Santo habitava em algumas pessoas específicas, como, por exemplo, os líderes, alguns reis, alguns profetas, alguns sacerdotes, aqueles que eram
escolhidos por Deus para liderar o povo de Deus. Por exemplo, Juízes 6,34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina. Percebem? O Espírito Santo não habitava naquelas pessoas, como ele habita em nós, 24 horas por dia. Ele vinha sobre aqueles líderes. Algo extraordinário acontecia, mas não era a habitação deles. A habitação de Deus no Antigo Testamento era o tabernáculo, depois do tabernáculo, o primeiro templo, depois do primeiro templo, o segundo templo. E somente após o dia de Pentecostes, a habitação principal de Deus se tornou eu e você. Deus sempre quis habitar num templo que não fosse feito por mão de homens. Mas isso só passou a acontecer de forma definitiva a partir da descida do Espírito Santo, que o Senhor passou a habitar em nós. Tanto que quando nós vemos a Bíblia falando de Deus, ela diz que Deus, embora onipresente, ele tem a sua habitação principal no seu trono de glória. Jesus, embora onipresente, ele tem a sua habitação principal no seu trono à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo, embora onipresente, ele não tem um trono à esquerda de Deus Pai. A habitação principal do Espírito Santo é na minha vida e na sua vida. Que coisa maravilhosa, não é verdade? O Espírito Santo também inspirava profetas no Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dizendo assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quinto, o Espírito Santo e Jesus. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi batizado no Espírito, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, operava milagres pelo poder do Espírito. E antes de partir, ele prometeu que enviaria o Espírito aos seus discípulos. João 14,16: eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. A palavra Consolador é a palavra Paracletos, que significa aquele que é chamado para estar ao lado, aquele que é como um advogado, um conselheiro, um ajudador. Ele seria o outro Consolador, ou seja, alguém da mesma natureza de Jesus, alguém não inferior a Jesus em nada. Esse é o Espírito Santo. Por fim, para a gente fechar essa primeira aula de quem é o Espírito Santo, nós aprendemos hoje que o Espírito Santo é Deus, portanto, digno de adoração e de reverência. Eu já vi igrejas dizendo que não se deve adorar o Espírito Santo. E eu pergunto, por que não, se ele é Deus? Alguns dizem que não deve adorar Jesus, por exemplo, e dizem Jesus não aceitava a adoração, ele dizia que a adoração devia ser ao Pai. Isso é uma grande bobagem. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E como Deus, como um só Deus, eles merecem toda a nossa adoração e toda a nossa reverência. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, vontades e emoções. Ele está presente desde a criação, agindo na história, na salvação, na igreja e hoje em nossas vidas. Aleluia. Ele habita em nós e quer nos guiar, nos transformar e nos capacitar. Nós não podemos viver a vida cristã sem o Espírito Santo, porque ele é Deus presente em mim e em você. Para reflexão, eu quero que vocês respondam 3 perguntinhas. E eu vou cobrar, hein? Primeira, anotem aí. Como você tem se relacionado com o Espírito Santo?
Eu quero que todos vocês escrevam para mim como você tem se relacionado com o Espírito Santo. Segundo, você reconhece, na verdade, o Espírito Santo como pessoa e como Deus? Justifique sua resposta. E terceiro, existe espaço na sua vida para que o Espírito Santo guie você diariamente? Essas 3 perguntinhas eu quero que vocês respondam e me enviem ainda essa semana, tá bom? E também quero deixar para vocês a leitura de João nos seus capítulos 14, 15 e 16. Beleza? São 3 capítulos importantes para a nossa leitura, tá bom? Para a nossa aula, para nossas próximas aulas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.